Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Márcia Rosa. Eu estou passando aqui hoje para gravar mais um vídeo sobre o abandono. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre a ferida do abandono. Eu tratei da questão do abandono, mas nas questões da base familiar. Mas da onde surgiu o abandono? Qual é a raiz do abandono? Então, para nós entendermos aonde surgiu o abandono, nós precisamos ir lá para o livro de Gênesis, que é o livro da nossa origem, aonde é o princípio, a origem de tudo, o berixá. Então, vamos aprender um pouquinho sobre o abandono? A raiz dele, lá em Gênesis, no seu capítulo 3, está a raiz de todos os males, está a raiz do pecado. Deus nos criou perfeitos. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas lá no jardim do Éden houve uma ferida. E essa ferida ela sangra por vezes até hoje. Mas Deus, ele enviou o seu filho Jesus, que nos reconciliou com ele. E nele, em Deus, nós podemos ser curados, sarados. Mas nós só somos sarados quando nós levamos essas feridas até Ele. Então, para que essa ferida do abandono, ela seja curada em nós, ela só é preenchida com o amor de Deus. Nós não conseguimos preencher isso com as coisas do mundo ou com coisas daqui. Esse amor, ele só será completo em Deus. Vamos aprender um pouquinho? Olha o que vai dizer a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 3. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagem que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, depois vocês podem ler em casa, né, o capítulo todo, porque ele é grande. Mas eu gostaria muito que vocês lessem o capítulo 3 de Gênesis, que é o livro da nossa origem, o princípio de tudo, porque aqui está a raiz do abandono. Tudo começou lá no princípio, lá no início. Porque antes de nós estarmos aqui, houve um início, houve um princípio. E esse princípio rege o universo, rege o mundo, rege as nossas vidas. E aqui em Gênesis capítulo 3, Deus, ele dá uma ordem: não coma de um fruto específico, mas os outros vocês podem comer. E aqui o primeiro abandono que eu vejo é o abandono de si mesmo, o abandono da presença de Deus, porque Deus, ele andava no jardim, ele conversava com Adão e Eva, né? Só que ali, naquele contexto, Eva, ela não achou suficiente a presença de Deus. Então, o que ela fez? A serpente veio, lançou a semente, e a serpente, ela já vem tentando desmentir a palavra de Deus, né? Porque Satanás é o pai da mentira. E o que ele faz? Ela tenta deturpar essa palavra de Deus, dizendo assim, que Deus falou que não podia comer de nenhum fruto, mas não foi isso que Deus disse. Deus disse que eles poderiam comer de todos os frutos, mas menos um. Então, o que Eva fez naquele contexto? Ela sabia da verdade, mas mesmo assim, aquilo não foi suficiente para ela. A presença de Deus não estava mais sendo suficiente para ela. E é isso que o pecado faz na nossa vida. Ele faz nós pensarmos que a presença de Deus não é suficiente para nós, que nós precisamos de outras coisas para tapar os vazios da nossa alma, da nossa mazela. E aí
está o perigo de nós comermos o fruto. E o que Eva fez? Eva foi e experimentou do fruto. E ainda depois deu para o seu marido. Então aí começou toda a raiz de todos os pecados, de todos os males. Por isso que nós vamos ver que hoje no mundo tem sofrimento, tem tantas coisas, mas que surgiram aqui. Então aqui está a raiz de todos os males. Mas eu tenho uma novidade para mim e para você. Hoje nós temos Deus, quando viu que tudo isso aconteceu e o homem ele caiu, ele caiu, ele estava separado de Deus. Ele envia o plano perfeito. Ele envia Jesus e Jesus morre na cruz. E porque Jesus morre na cruz, hoje nós somos reconciliados com ele. Então, o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão foi perfeito em tudo que ele fez, que foi Jesus. Então, hoje nós podemos ser sarados, porque está escrito que sobre as suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, nesse contexto que sobre a pisadura de Jesus nós somos sarados, ele está dizendo assim, ei, o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão foi perfeito. Então em Deus nós podemos ser sarados. Cada vez que Jesus estava carregando aquela cruz pesada e ele estava ali andando, carregando aquela cruz com uma coroa de espinhos, sendo chicoteado, ele estava dizendo assim para nós, ei, você pode ser curado do abandono, você pode ser curado da rejeição, você pode ser curado de todas as suas dores, mas para isso você precisa trazê-la para mim. A palavra do Senhor diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei e darei descanso para vossas almas. Então, ali nesse contexto, foi a raiz do abandono. A raiz do abandono começou quando o homem decide abandonar as verdades de Deus. E ali ele se perdeu, mas o Evangelho nos conectou novamente. Então, se você hoje está perdido, se você hoje não sabe o que fazer, eu te trago uma novidade, o Evangelho de Cristo. O Evangelho é salvação, o Evangelho é perdão, o Evangelho é reconciliação. Então, não perca tempo no dia de hoje, corre para os braços do Pai. Às vezes tentamos tapar esses buracos com compras, com faculdade, com estudo, tentamos tapar esses buracos com relacionamentos que não dão certo porque uma ferida muito grande. Mas quando nós levamos ela a Cristo, Ele nos reconcilia, Ele nos sara e Ele nos restaura. Aquele que permite a ferida, Ele sara as feridas nessa manhã. Não sei o que você está passando, não sei o que você passou na sua infância, não sei qual foi a sua base familiar, mas se você trazer para Jesus, Ele pode te ajudar a restaurar essa história e ainda te deixar com o nome escrito no livro da vida. Porque nós somos chamados para ser filhos, para ser santo. E para ser filhos e para ser santo, não há nenhuma regrinha a não ser vinde a mim, se achegue ao Evangelho. E o Senhor é quem transforma, é o Senhor é quem faz, é o Senhor que liberta. Então vem para Jesus nessa manhã, coloca para Ele essa dor, que você foi abandonado na infância. Libere perdão nessa manhã para esse pai, para essa mãe que talvez não tiver ali também uma base ou talvez passaram por tantas coisas, e libere o perdão nessa manhã e abrace o amor de Deus para a tua vida. Eu deixo esse vídeo para vocês que gostaram, deixa aí o seu joinha, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem e se inscreva no meu canal. Márcia Rosa, um grande abraço para vocês.